Olá, amigos de luz! Estamos novamente aqui nos Estúdios Voz, que por sinal é o melhor estúdio de São Paulo para gravação de podcast e infoprodutos. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Ale, e quem está assinando a nossa beauty é a Lu Souto Clinic, que também é a melhor clínica de São Paulo de estética e medicina integrada. Gente, Ale, fala pro pessoal com quem a gente está aqui hoje. Eu tô assim até nervosa. Olá, amigos de luz, nosso convidado, gente, incrível, você deve conhecer, Dr. Guilherme Takassi. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme, tudo bem? Tudo bem, um prazer, vamos Tô muitíssimo obrigada por você ter aceito o nosso convite, você tá aqui com a gente. Você esquece que eu tô aqui te entrevistando hoje, eu tô aqui assim de tiete, de fã mesmo, que eu sou fãzaça do seu trabalho. A Ale já trouxe, ó, a Ale tá com 3 páginas aqui para perguntar. Gente, eu tenho, porque assim, não são perguntas só minhas, né? Quando a gente coloca lá nas redes sociais quem a gente vai convidar, o pessoal fica todo oriçado, quer aproveitar para já fazer uma mentoria, né? Dr. Guilherme Takassi é médico da medicina integrativa, né? Ele fala todas essas questões, você vai saber hoje um pouquinho mais sobre magnésio, olha só, sobre ômega 3, sobre o shot matinal e tantas outras coisas. Sobre colágeno. Que só se fala nisso, porque ele faz aquela medicina integrativa, medicina também baseada nas medicinas orientais. Ele é proprietário do Instituto Takassi. Falcão. Conta pra gente um pouquinho desse instituto. O que as pessoas encontram lá, doutor Guilherme? O Instituto hoje é exatamente algo em que está bem voltado para a construção de saúde, mente e corpo mesmo, né? A gente até separa de uma maneira didática, mas na verdade tudo caminha de uma forma dinâmica. Então, no Instituto hoje tem frentes que trabalham desde alimentação, então nutricionistas, questão de atividade física, qualidade de sono, itens associados ao que eu falo frequentemente mesmo nas mídias sociais. E eu, no momento ainda, trabalho lá, né, de atendimento na linha de frente para receber as pessoas e exatamente dar espaço aí na construção de saúde. E isso é incrível, né? Porque é por amor mesmo, né? A gente já viu, porque assim, o Dr. Guilherme, eu tenho certeza que vocês também conhecem, pelo menos meus seguidores, com certeza absoluta. E ele já, assim, já é uma web celebridade, vamos dizer assim, né? Eu sigo o seu podcast também, que você tem, é o Sabiamente. Isso. Sabiamente está lá todo dia no Spotify, né? Mas o seu forte mesmo ali no Instagram, você tem muito engajamento. Né, doutor? Muito conteúdo, você ainda atende, então isso é legal a gente deixar. Também a gente falar isso, né, para quem está ouvindo a gente, que mostra que é por amor mesmo, assim, né? É algo que eu particularmente gosto bastante, né, do Instagram. Eu acho que é uma mídia assim que no Brasil ela tem um impacto muito grande, até mesmo mundial. E o grande desafio do Instagram é uma comunicação muito direta e precisa, né? E quando você para pensar sobre temas relacionados à construção de saúde, saúde-mente, saúde-corpo, às vezes é uma coisa muito ampla, um conceito médico muito amplo, mas eu lembro que quando eu comecei a fazer a forma de comunicação que eu tenho hoje, o desafio era: nossa, eu estou estudando um tema aqui que é super complexo, como eu consigo resumir esse tema com a parte mais impactante, né, com o mínimo esforço, num quadradinho, em que em poucas palavras a pessoa vai conseguir se beneficiar. E o foco, né, até para quem acompanha os meus posts sabe disso, é exatamente comunicar de uma forma em que todo mundo tem acesso. E esse é o objetivo em que eu tenho diante ali da mídia social. Super didático, informativo. E o português, claro, segue, né? Que todo mundo entende. Isso que eu acho incrível, assim. Porque eu sigo também outros perfis e tudo, mas às vezes é uma coisa até natural. O médico, ele se comunica de uma forma mais técnica. Né? E às vezes a gente fica meio, opa, não sei direito o que é isso, mas a sua linguagem é muito acessível, isso também é incrível. Eu sou suspeita, porque tudo que eu falar aqui, né? Doutor Guilherme, conta pra gente um pouquinho a diferença da medicina integrativa com a medicina alternativa. É algo, na verdade, ainda é um terreno que tem várias intersecções, né? Então, tudo que sai do tradicional acaba que entra nesse nicho do alternativo. Mas quando se fala em medicina integrativa, e isso já tem várias vertentes ao longo do mundo, acho que Estados Unidos é o local assim que nasceu mais esse nome, que vem da medicina funcional, tal, é algo que está muito conectado a você olhar para a pessoa como um todo.
Então, eu gosto muito de trazer o conceito para as pessoas em que, enquanto o tradicional, né, ele foca muito em identificar sintoma, fazer o diagnóstico e tratar o sintoma, e muitas vezes esse conjunto dos sintomas se dá até um nome, que é o nome da doença, então você trata uma doença. Quando nós paramos para pensar com um ponto de vista ali mais funcional e integrativo, é o quê? Você quer olhar a pessoa como um todo e o que tem por trás, a causa, raiz daquela doença. Né? Então, você deixa de falar de tratar doença para falar em construir saúde. Longevidade, né? Isso. Criar hábitos mais saudáveis. Começando, por exemplo, pelo café da manhã, né? Outro dia, eu vi lá uma postagem sua, aí tava lá, tipo, o brasileiro, as pessoas têm que se habituar a ter um café da manhã diferente, né? Tipo, sair do pãozinho. Eu falei, meu Deus, acabou o café da manhã do hotel, a parte melhor da viagem. Olha a crença, olha a crença. A parte melhor, aquele café da manhã, né? Cheio, não, tô brincando, né? Na verdade, assim, você colocou realmente essa coisa cultural, né? Nós temos culturalmente, acho que também a própria questão da mídia, da propaganda, das influências que tem para vender aquilo, acho que até por conta disso, né? Nos cafés da manhã de hotel e tudo, e aquela abundância gigante de uma variedade de coisas que você não sabe nem o que escolher. Mas com relação ao autocuidado, a gente aprendeu que realmente o ovinho, o pochê ali de manhã, o abacate é muito mais saudável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa cultura da alimentação e o quanto o alimento interfere na nossa vida, no dia a dia, a longo prazo, principalmente, né? É algo essencial. Eu falo que toda a estratégia, eu gosto muito de comunicar de uma forma bem pragmática, e toda a estratégia de construção de saúde, que foi isso que eu acabei de falar, ela está pautada em 5 pilares, que é alimentação, atividade física, sono, suplementação e saúde da mente. Então, a alimentação tem um peso enorme, que quando a gente se depara com questionamentos que têm um paradigma muito grande, como esse do café da manhã, né? Porque todo mundo traz aquele olhar de, nossa, o café da manhã do rei, depois o almoço do príncipe e o jantar exatamente. Meu pai falava isso em casa. Então, esse é um paradigma muito grande, porque é algo até que, do ponto de vista mais geral, todo mundo fala, não, a maior refeição do dia é café da manhã. E aquele café da manhã bem baseado ali na pirâmide alimentar tradicional, com um monte de carboidratos. E principalmente carboidratos refinados, açúcar, farinha de trigo. E é interessante que o quê? Você pega grandes nomes como o próprio Dr. Sinclair, que está em Harvard há 20 anos estudando longevidade, né? Gênese sirtuína, vários fatores aí ligados a isso. E um item que ele bate muito é exatamente o Time Restricted Eating, que é você começar a diminuir o número de refeições que você faz ao longo do dia. E ele fala muito de jejum intermitente. Você é a favor, então, do jejum intermitente? Total, eu sou praticante também. Tem assim, eu benefícios fantásticos, né? Isso é indiscutível. E os estudos do Dr. David Sinclair reforçam, né, da maior faculdade de medicina do mundo, falam o quê? É legal você pular o café da manhã. Você não precisa fazer isso todos os dias, mas esporadicamente você pular o café da manhã, você vai ter um benefício muito grande, porque isso impacta exatamente o metabolismo da glicose no seu corpo, que todos nós sabemos que o quê? Qual que é a principal causa de morte no mundo hoje? Né? São as doenças cardiovasculares. E o que mais impacta do ponto de vista ali, negativo do cardiovascular do ser humano? Excesso de glicose. Então, esse olhar por pular o café da manhã, o jejum intermitente, é algo que já é muito claro, tem uma ciência enorme por trás disso, mas até hoje ainda existe esse paradigma do não, tem que comer bastante. Tem aquela coisa do coma de 3 em 3 horas. Exato. Né? Na verdade, eu fui criada assim, né? Era uma coisa na minha época, era uma coisa que todo mundo falava. Você tem que comer de 3 em 3 horas. A minha mãe vinha lá, toma uma fruta. Que alguns Nutri recomendam isso, né? Alguns Nutri recomendam comer de 3 em 3 horas, vão direto para a dieta cetogênica. O que você acha da dieta cetogênica? A dieta cetogênica, a grande estratégia da dieta cetogênica começou exatamente com o tratamento de crianças com epilepsia. Então, a doutora Mary Newport começou, pediatra de formação, observava aquelas crianças que tinham 10, 20, 30 crises por dia e nada resolvia. Vários medicamentos diferentes, tratamento cirúrgico, o que for, não resolvia. Ela percebeu que quando você colocava essas crianças num ambiente em que elas começavam a diminuir o consumo de glicose e aumentar o consumo de gorduras boas,
né, os triglicéridos de cadeia média, hoje presente aí, principalmente no óleo de coco para a gente, essas crianças começavam a melhorar. Inclusive, em muitos casos de cura. Então, quando se fala sobre dieta cetogênica, é o quê? Você reduzir ao máximo a glicose e aumentar ao máximo o consumo de gorduras boas, principalmente triglicéridos de cadeia média. E quando se fala sobre esse tema, né, esse impacto nas crianças, hoje vocês conseguem expandir e começar a falar de coisas muito maiores, como doença autoimune, câncer, Alzheimer, autismo. Tem alguma alimentação específica para doenças autoimunes, assim, que a pessoa deve praticar, no geral? Normalmente, assim, o excesso de alimento processado e industrializado é o grande problema. E hoje, sim, grandes nomes que estudam específico doença autoimune, como o Dr. Tony O'Brien nos Estados Unidos, ele fala que o principal fator é exatamente as farinhas refinadas e, dentre as farinhas refinadas, a farinha de trigo. Então, você mudar ali o conceito... Que é um veneno, né? O glúten, né? Eu tenho a intolerância ao glúten não celíaca, mas eu já li um estudo que diz que nenhum ser humano processa o glúten, né? Que nós somos todos intolerantes ao glúten, que em alguma época da sua vida aquilo vai te fazer mal. Eu lembro que, assim, quando eu descobri, já tenho 8 anos, eu brinco com o pessoal, meu aniversário, são 8 anos sem comer um pão, sem comer um pão tradicional, com farinha tradicional. Eu tinha crises cognitivas seríssimas. Eu estava assim, quase sendo para irem tratar uma depressão, um quadro depressivo. E eu falava assim, mas tem alguma coisa esquisita? Porque eu não me sinto necessariamente deprimida. Mas eu tinha aqueles sintomas ali. E eu tinha, assim, crises terríveis e me dava um branco. A minha memória era muito ruim, muito tudo. E no ápice, quando estourou, que eu descobri que era intolerância ao glúten, quando a minha médica falou, retira o glúten, eu falei para ela, você é louca. Falei, como é que eu vou viver sem glúten? Ela falou, você vai viver, vai por mim. E aí eu retirei o glúten e foi uma coisa assim instantânea. Foi tipo, em 10 dias eu tinha me tornado outra pessoa. Eu não tinha mais dor de cabeça, porque eu tinha recorrente. E a minha memória estava ótima, a minha parte cognitiva, realmente, eu parei de ter aquelas crises cognitivas. É uma coisa impressionante, mas eu sou, assim, testemunha disso. E desde então, eu venho trazendo, né, essa mensagem. Eu falo muito isso também no meu Instagram e tudo. Mas ainda é pouco difundido, né? Tem gente que ainda diz que é mimimi. Ai, mas, né? Isso interfere muito, né? Você sabe que hoje se fala sobre o glúten como um espectro. O que é um espectro? Né? Tem 2 extremos e o meio do caminho ali. Então, tem o extremo realmente da pessoa que tem um diagnóstico ali de doença celíaca ou dermatite herpetiforme, que é a pessoa que isso é indiscutível, ela tem um impacto muito negativo se ela entrar em contato com o glúten. E existe um outro lado, que é aquela pessoa que consome ali esporadicamente e tal, tem uma dor de cabeça, algo leve de vez em quando. E tem esse meio do caminho. Hoje, o Dr. Tony O'Brien, até no último livro dele, que é sobre doença autoimune, ele fala que todo mundo, em algum lugar, se encaixa aí nesse espectro da intolerância, da incompatibilidade, né? Diante da farinha de trigo, do glúten em si. É terrível. Ela falou da questão cognitiva, da memória, né? Se fala muito hoje em dia, até como eu falei na abertura do nosso podcast, sobre o magnésio, da importância do magnésio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, todo mundo bate nessa... E o doutor fala muito disso. Eu sei, eu já tomo o meu, mas aí como também. A gente está falando para os outros, né? Para os nossos amigos de luz, para os nossos ouvintes todos, qual a importância dessa suplementação, né, de coenzima Q10, ômega 3, magnésio? Você é a favor dessas suplementações? Elas são importantes porque vitamina D, por exemplo, essas injeções de vitamina D. Sim. Tanto que quando eu falo, né, sobre construção de saúde, um dos itens que eu acho essencial hoje é exatamente a suplementação. E tem um porquê disso. Então, uma primeira base é o quê? Hoje os alimentos, eles não são mais como eram lá atrás. Então o alimento é monocultura, está todo ano ali naquele mesmo solo se planta o alimento. Qual que é a consequência disso? O alimento ele representa uma continuidade do solo, então o solo vai ficando mais pobre. Porque o que se trata ali frequentemente no solo é só para a planta crescer, você não coloca todos os nutrientes ali, é meio que impossível. Lá atrás, você conseguia os alimentos que estavam pegando todos os nutrientes no solo. Então, o solo está mais pobre, o alimento está mais pobre, o corpo das pessoas que consomem esse alimento está mais pobre. Outra coisa, os refinados, né? Então açúcar, farinha de trigo, tudo isso depleta, consome muito desses nutrientes no corpo.
Só aqui você já tem um motivo enorme para exatamente começar a suplementar. Do ponto de vista agora específico do magnésio, no Brasil o solo é muito pobre em magnésio pela natureza mesmo. É um solo rico em magnésio que já teve água vulcânica em algum momento. Nosso país está no meio de uma placa tectônica, nunca teve. Então, se a gente para pensar, todo mundo tem pelo menos um leve déficit de magnésio. E aí, não tem jeito. Qual que é a ideia? Tem que suplementar. Né? Algumas pessoas mais, outras menos, depende de cada um, porque tem outras variáveis que influenciam. Mas, diante desse raciocínio, eu sou totalmente a favor. E o magnésio com associação, doutor? Aqueles com sucupira, que vem com alguma outra... magnésio quelado, magnésio... por exemplo, a pessoa que quer suplementar. Eu comecei, graças a você, eu comecei a suplementar meu magnésio, já tem um ano aí. Mas, assim, quem quer começar agora e tal, é o magnésio de farmácia, que eu compro na farmácia mesmo? Eu preciso de alguma receita especial, alguma coisa? O magnésio é um suplemento super seguro. Então, a maioria das pessoas, assim, você consegue comprar tranquilamente, não precisa de receita, tem nas farmácias em geral. E a diferença, tem vários tipos, né? Sempre que eu falo lá, até na mídia social, sobre magnésio, treonato, taurato, bisglicinato, tem vários tipos. Né? Mas o que eu sempre chamo atenção do ponto de vista de uso do magnésio? Dá prioridade para algum tipo de magnésio quelado. Né? Esses nomes que eu falei aí são os quelantes. Que, na verdade, é uma molécula que vai ajudar a direcionar o magnésio no corpo. Porque quando você pega um magnésio com um quelante perto de outro magnésio, nessas associações, ele é muito superior. Todo magnésio é bom, mas o magnésio com um quelante, ele é muito superior aos outros. Interessantíssimo isso. E esses magnésios com sucupira, esses magnésios que o pessoal coloca essas ervas, essas coisas, eles fazem bem também? Ou... Todo magnésio é bom. Né? O corpo ele precisa muito de magnésio e aqui no Brasil a gente tem, como eu disse, um déficit de magnésio no solo, um déficit de magnésio nas plantas. Então, em teoria... Todo brasileiro tem pelo menos um leve déficit de magnésio. Isso é interessantíssimo, né? Eu nunca tinha escutado isso. Sim, eu escutei no Dr. Takashi sobre o vulcão. Eu também. Mas a gente tem que falar mais disso mesmo. Mas você falava antes mesmo. Faz pouco tempo que as pessoas falam sobre magnésio, sobre suplementar com magnésio e tudo mais. Com relação ao pré-diabéticos, isso existe? Pré-diabético existe mesmo? Porque as pessoas falam assim, eu fui diagnosticado como pré-diabético. Não existe. Na verdade, o diabetes, né, existe um sistema para diagnóstico. A partir de tal número você é diabético. Mas a pessoa não há um belo dia, ela acorda diabética. Isso acontece ao longo de anos. Então, basicamente, é uma sobrecarga no corpo durante décadas que termina com pré-diabetes e depois vai se transformar no diabetes. O que significa isso? Se eu consumo ali de alimentos que geram grande quantidade de glicose no corpo, então farinha de trigo, açúcar refinado, essas coisas, seu corpo tem que metabolizar isso de alguma forma. Como que metaboliza? Ele produz um hormônio no seu pâncreas que se chama insulina. Essa insulina tira o excesso de magnésio do sangue e te protege, deixa de glicose, e deixa estável a glicose ali no sangue. Só que isso, né, quanto mais glicose você oferece para o seu sangue, para a sua corrente sanguínea, mais insulina você precisa produzir no seu pâncreas. E o seu pâncreas começa a ficar cansado num determinado momento. Ele vai falar assim, depois de 10 anos ali, vai falar, não estou conseguindo mais produzir essa insulina. E agora a glicose começa a subir. Como que as pessoas chamam isso? Intolerância à glicose, pré-diabetes, aí tem vários nomes diferentes. Se você continua nesse processo, seu pâncreas vai chegar uma hora que ele vai falar, agora eu não consigo mais. E quando ele não consegue mais produzir essa insulina, a glicose dispara, sobe... Você vira diabético. Diabético. Certo. Então, isso acontece ao longo de anos e não é uma coisa de um dia para o outro. Então, também tem uma coisa meio cultural, você acha, nisso? Assim, na nossa alimentação aqui, influencia diretamente, né? A gente tá... Outro dia eu estava lendo isso em algum site, eu vou lembrar para vocês, eu deixo o link, que está tendo um aumento de crianças diabéticas. Né? E isso aqui, né, no Ocidente, principalmente. Então, também vem uma coisa dessa cultural, né? Do consumo exagerado de fast food, né? Do acesso, né? Hoje em dia, a gente está em casa ali e as minhas filhas falam assim, mãe, pedi um iFood aí. Tá? Vai chegar daqui a pouco. E aí, então, tipo assim, quando você vai ver, já estão ali, né, naquilo. E a gente não tinha, na nossa época, era impossível. A gente não tinha dessas coisas, né? Então, eu acho que a gente foi um pouco privilegiado nisso. Né? A gente veio com uma alimentação muito melhor, base, né? Que as nossas crianças realmente não estão tendo hoje, né? Também tem um fator, então, cultural, né? Que influencia.
Sem dúvida, quanto mais processada a alimentação e menos natural, maior a chance de você ter problemas associados à sua parte metabólica e principalmente, né, o metabolismo da glicose, porque o açúcar ele torna o alimento muito palatável. E isso vicia, né? Exato. Vicia, né? Uma vez que você está sem comer doce, mas você né, dá uma escorregada, circuito come do o doce, prazer, né? Ativado rapidamente. A via dopaminérgica, né? Então, quanto mais você estimula isso, mais você tem prazer. A fome emocional, né, doutor? Que também tem, né? Porque a gente também come muito por emoção, né? Eu estou muito feliz, eu vou ali, eu vou comemorar. Eu desconto na alimentação. Eu estou muito triste, eu vou descontar na alimentação. Também tem disso, né? Exato. Doutor Takassi, sobre triglicérides. As pessoas acham que é ali um excesso de alimentos gordurosos, mas acho que tem alguma coisa relacionada a carboidratos ou não. É verdade isso? O que traz esse... É familiar, é genético ou é mesmo só os hábitos da pessoa que faz com que o triglicérides fique extremamente alto? Não, sem dúvida. É algo que assim, esse é um paradigma, é outro paradigma. Estamos cheios de paradigmas. Vamos quebrar paradigmas hoje. Prestem atenção nesse podcast. Que é assim, você acredita que a gordura em que você come é a gordura que você vai ter no seu corpo, vai acumular no seu corpo. Esse é um conceito que surgiu ali com o Dr. Ansel Keys, num estudo que já é assim, todo mundo sabe que foi manipulado, que foi quando exatamente os óleos vegetais ganharam tração no mundo. E hoje a gente sabe que o quê? A gordura saturada de qualidade, então uma manteiga de qualidade, a própria banha de porco que falavam tanto lá atrás, o óleo de coco, são gorduras ótimas, e essas gorduras vão se transformar em energia no seu corpo. Eu adorei aquela manteiga de coco. Já comeu essa? Ótimo. Nossa, ótimo. O coco é um alimento fantástico. Tudo que vem do coco é bom. Mas e aquele cafezinho com óleo de coco para dar energia de manhã, ele não quebra o jejum? Então, existem vários tipos de jejum, né? No caso, do ponto de vista do benefício que vem do jejum, não tem problema, pode consumir. O shot matinal também pode consumir, não quebra o jejum? A grande maioria deles também não. Né? Dicas, né? Lógico, já estamos aqui já. Mas até o que a gente estava falando do triglicérides é uma coisa que assim, como que é produzido o triglicérides no seu corpo, né? É excesso de glicose e excesso de insulina no seu corpo que seu fígado metaboliza, em uma das vias ele converte para triglicérides. Então, se você tem triglicérides altos, você vai ver que várias pessoas aí vão deixar de comer gordura e o triglicérides vai continuar alto. E você vai ver pessoas que deixaram de comer açúcar, deixaram de comer farinha de trigo e o triglicérides caiu. Então, na realidade, se você quer reduzir o triglicérides, tem duas coisas muito importantes. Você tem que fazer o quê? Reduzir o consumo de glicose. Então, tira o processado, tira o açúcar refinado, tira a farinha de trigo, tira essas coisas e se torna mais sensível à insulina. O que deixa você mais sensível à insulina? Tem muitas coisas, mas uma delas que é muito simples e muito efetiva, atividade física. Então, quando você consegue unir essas duas coisas, não tem como dar errado, o triglicérides vai cair. Então, a gente já está falando aqui da alimentação, da suplementação, falamos aqui da atividade física, a importância, que você falou lá dos seus pilares, né? Vamos falar depois da higiene do sono, mas antes de falar da higiene do sono, vamos falar um pouquinho, então, do colesterol alto, porque tem pessoas que têm uma alimentação super saudável, né? Também estou junto. Uma alimentação super saudável, faz atividade física, mas o colesterol fica alto ali. E aí, alguns médicos, né, como eu e a Bruna temos, e a gente faz isso, né? A gente se alimenta corretamente, faz atividade física, mas o colesterol beira ali altinho. Quando eu vou nas consultas médicas, elas dizem que é genético. Colesterol hereditário. Eu tenho isso desde nova. Como mudar isso? A primeira coisa, assim, é exatamente você definir o que é um colesterol alto, né? 240, 230? O meu tá 261. Você sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas assim, tá acima aqui do valor de referência e então é alto. Não necessariamente. O valor de referência significa que é a média. Entendeu? Só que a média da população... Eu devia ter trazido os meus exames. Tem que olhar o todo, né? Tem que olhar o todo. Exatamente. Então. Você falar assim, eu tenho um colesterol de 240. Vamos pegar um exemplo. Você me pergunta assim, é bom? Eu não sei. Triglicérides super baixo com colesterol alto. Porque é algo que assim, se você me falar que um colesterol de 240 isolado, não dá para te dar uma referência. Agora, se você me fala assim, eu tenho um colesterol de 240, mas insulina baixa, glicose baixa, hemoglobina glicada baixa, triglicérides baixo, eu vou falar, segue o jogo. Tá ótimo. Olha Agora, só, se você falar assim, eu tenho um colesterol de 240, mas glicose alterada, insulina alta, hemoglobina alterada, hemoglobina glicada alterada, triglicérides alto,
Aí tem que parar para repensar. Meu amor corre para cuidar de tudo. Algo tá errado. Eu faço, eu tenho que fazer. Eu faço porque os médicos sempre me mandam uso de medicamento para baixar o colesterol. Tenho períodos assim, ano sim, ano não, eu tô lá tendo que entrar com a medicação de novo. Então, mas com a medicina integrativa, pelo menos eu que acompanho assim, eu faço acompanhamento também como uma médica de medicina integrativa. Eles não dão remédio para o colesterol justamente por conta dessa análise que o Dr. Takassi falou, que é olhar o todo, por exemplo. Né, o meu é alto, mas todo o resto é muito baixo, né? E aí com atividade física, com alimentação adequada, tudo porque o remédio para o colesterol, ele acaba atacando muito o fígado, né, Dr. Takassi? Tem vários problemas, assim, com as estatinas, né? Consomem muito coenzima Q10 no corpo e tal. Mas eu sinto um enjoo terrível. Isso, a gente tem uma dor no corpo absurda. Efeito colateral ruim, assim, pesado. Então, algo que eu sempre gosto de chamar a atenção do colesterol, se você pega o livro do grande nome do mundo, assim, que criou modulação hormonal bioidêntica, que foi o Dr. John Lee, tem uma frase dele que eu acho fantástica, que ele fala que o colesterol é como se você chegasse na sua casa, tá pegando fogo, o bombeiro tá lá e você quer culpar o bombeiro pelo incêndio. Né? Então, eu poderia dar vários fatores aqui associados a causas para o seu colesterol aumentar e ele vai aumentar para te proteger, na maioria das vezes. Ele não vai aumentar para te prejudicar. 80% do colesterol que você tem circulando no seu corpo, ele é produzido no seu próprio fígado. O seu corpo é o sistema mais fantástico que existe, é uma coisa maravilhosa. O seu corpo não vai fazer algo para te prejudicar. Ele vai fazer algo para te proteger. Para te sinalizar, né? Também, né? Exato. Interessantíssimo isso. Realmente. E outra coisa só, você tem mais... Tem um monte. Tem, né? Você quer entrar mas pode perguntar, no sono, né? Em tudo mais. Não. Tem um monte de outras antes do sono. Não, eu só ia fazer um adendozinho. A gente falando de suplemento. E, por exemplo, assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa que falou assim pra mim: não preciso de suplemento nenhum, menina, porque eu me alimento bem, eu sempre me alimentei bem, a minha mãe... Então, foi uma coisa assim, geracional. A minha mãe lá em casa, a nossa alimentação sempre foi muito boa, a sua avó sempre preocupada com a alimentação, então eu não preciso. Mas eu estava lendo o livro A Sinfonia da Vida, do Dr. Joel de Ronet, sobre epigenética, né? E como os nossos hábitos acabam influenciando a gente não é refém da nossa genética, né? Que ele diz. E ele estava falando justamente isso, que a gente tem que fazer essa mudança toda, quebrar esse padrão geracional e que todo mundo precisa de um suplemento. Todo ser humano. A gente não consegue, né? Só com a alimentação, e por mais que seja uma alimentação assim impecável, a gente não consegue os nossos nutrientes, né? Inclusive, ele diz que o melhor café da manhã, olha só, o melhor café da manhã é o estilo americano, que é com gordura, que a gente não sabe. Eu, por exemplo, quando li, fiquei meio chocada, que ele fala um ovo, um bacon e um comprimido de ômega 3. Ele colocou isso lá no livro. Então, só para a gente deixar assim bem claro que o suplemento ele é bom, né? Porque tem uma crença aí também, né? De não preciso de suplemento, eu não vou tomar. Também das farmácias, como se tivesse uma máfia para vendas de suplementação, que o médico isso ganha. Mimimi. Ela já me falou isso. Porque isso é mimimi, isso é tudo coisa de hoje em dia. Hoje em dia vocês tomam remédio para tudo, vocês tomam pílula para tudo. E não é, né? E graças a Deus a gente veio evoluindo ao ponto de chegar de ter esse tipo de informação hoje, né? Se você conseguisse hoje o alimento que você tinha há, sei lá, 200, 300 anos atrás, que era um alimento de coleta ali, não tem, né? Aí tudo bem. Talvez você não precisaria de suplementação. Tá vendo, né, gente? Que você caminhava o dia todo com 70% do seu corpo exposto na luz solar e tal, talvez você não precisaria de vitamina D3. Mas hoje as coisas mudaram. Nós moramos em grandes cidades, trabalhamos em lugares fechados, né? Nossa alimentação, ela vem de uma monocultura. Então, são e a pandemia também mudou a nossa rotina, né? Eu, por exemplo, que a gente saía para trabalhar todo dia, então você já tinha aquela movimentação natural do corpo, a gente entrou num home office total, onde você não saía para mais lugar nenhum, quase não pegava sol nenhum, quase não fazia, né? Então também veio mudando isso, né? Sem dúvida. Doutor Takassi, quais são as suplementações básicas que você recomenda para todos, sem conhecer esse paciente? De uma forma geral, tipo, a maioria das pessoas precisam do magnésio, do ômega 3, coenzima Q10, o que mais? Hoje, assim, eu acho que existe uma tríade que todo mundo deveria dar uma atenção do ponto de vista de suplementos. Que é o quê? Vitamina D, ômega 3 e magnésio. Tá. Esses três aí são, assim, básicos, coringas que vão resolver muitos e muitos problemas. Tomou!
Então, o ômega 3, né? Só para você ter ideia, o objetivo de um corpo que funciona bem é ter uma proporção entre ômega 3 e ômega 6 em torno de 1:1. Hoje, a gente sabe que, devido à exposição, principalmente dos óleos vegetais, canola, soja, enfim, todos esses, a proporção é de 20:1, às vezes, de ômega 6 para ômega 3. Então, suplementar o ômega 3 e evitar esses alimentos que têm ali óleos refinados é uma coisa essencial. Eles ajudam a depressão também, né? Muito. Né? É algo que eu gosto de chamar a atenção, que assim, o ômega 3 ele é uma união ali, principalmente de EPA e DHA. Então, eles é meio que uma matéria-prima para o seu sistema nervoso central. Né? E isso é muito interessante do ponto de vista de memória, ansiedade, depressão e muito mais. É algo tão marcante que olha que interessante. Se você pega uma mulher que engravida, ela vai formar lá o bebezinho, para formar o sistema nervoso central do bebezinho, que o corpo do bebê vai usar muito? DHA. Então, ele pega toda a reserva da mãe de DHA. Aí, ela pega e engravida uma segunda vez. O bebezinho consumiu toda a reserva dela na primeira gestação de DHA, e aí tem que formar o sistema nervoso central e começa a consumir do sistema nervoso central da mãe, porque tem que formar, né? O cérebro ali, os nervos. Uhum. Qual que é a consequência? Quando a mulher tem o parto lá, que a progesterona cai, o que vem? Depressão pós-parto, porque também consumiu muito DHA. Eu tive. Então, você vai ver muito que... Olha que interessante. Na primeira gestação, dificilmente a mulher tem depressão pós-parto. Então, ela vai ter quando? Na segunda gestação, porque já consumiu todas as reservas na primeira e na segunda vem forte. Eu tive na primeira, mas eu me tratei, eu me cuidei, eu já fiz um esquema preventivo para a segunda. Na segunda eu passei de boa. Eu não tive nada e foi assim, mais ou menos 3 a 4 anos. Agora eu tô falando também da depressão, porque na pandemia, a pediatra das minhas filhas receitou a vitamina D como suplemento para evitar uma depressão sazonal ali, porque estavam trancadas e não saíam para lugar nenhum e não viam mais os amigos e nada. E para mim, ela falou, agora para as meninas, estou dando um conselho clínico para você, vou dar um conselho de amiga, ômega, suplementa. E eu comecei de lá a fazer essa tríade toda do magnésio, da vitamina e do ômega, para a depressão, porque eu também estava, né, a gente fica com aquela, né, acho que todos nós passamos por isso em algum grau, né, e me ajudou muito, mesmo assim, na época. Não, essa tríade, ela é fantástica, né, você vê, todos os dias lá, como eu falo muito sobre esses 3 suplementos, falo muito sobre magnésio, muito sobre vitamina D, todos os dias tem lá mais de 100 pessoas comentando, falando assim, nossa, meu Deus, comecei a usar o magnésio, tinha uma arritmia, sumiu minha arritmia. Olha só. Tinha uma doença autoimune, tinha um problema de pele, usei a vitamina D3, sumiu também o problema de pele. Óbvio. Problema de pele, como isso está relacionado às questões emocionais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E alimentação também. Também. Lembra sempre que tudo que está conectado com construção de saúde é multifatorial. Da mesma forma, tudo que desencadeia um problema, um sintoma no seu corpo é multifatorial. Então, não existe assim um conceito de que você faz isso, melhora aquilo. Não, se você tem um problema de pele, por exemplo, né, que a gente acabou de falar, isso não é só porque você consumiu glúten. É porque você consumiu glúten, você está sobrecarregada, está com problema no relacionamento, está faltando magnésio. É esse conjunto todo. Você conseguir integrar isso, né, para, consequentemente, determinar um bom tratamento é o grande desafio, é o que é legal dentro desse universo. A somatização, né? Que a gente chama da somatização também, né? Essa questão da saúde da mente, né? Eu acho que é fantástica, assim. Long story short, mas só para você ficar bem claro, é algo que, assim, não importa se é um fato concreto ou se é um pensamento. A manifestação do seu corpo vai ser a mesma, eu vou provar isso para você. Então, assim, se agora você parar e começar a pensar num limão verde, suculento, que você corta ele, desce aquele suco ácido, azedo, você começa a salivar. Né? Da mesma forma que se você chegar na sua casa hoje e cortar um limão e morder o limão, você vai salivar. É a mesma região do seu sistema nervoso central, é o mesmo nervo, é a mesma glândula salivar, é a mesma saliva. Tudo é igual. Só que né, é só um pensamento e o outro é um fato concreto. Então, para onde você direciona os seus pensamentos, isso vai manifestar no seu corpo, né, da mesma forma. Só que isso vale para o lado bom e para o lado ruim. Então, você vai ver que assim, por que eu falo tanto sobre a saúde da mente, falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, relacionamentos, todas essas coisas? Porque não dá para falar de saúde sem falar sobre isso.
né? É algo que, assim, ó, você não vai ver uma pessoa que começa a consumir, sei lá, mesmo pegando coisas muito impactantes, todo mundo conhece uma história de alguém que, pelo amor de Deus, sou a favor de cigarro, mas é uma coisa que, assim, todo mundo sabe que cigarro faz muito mal. Isso é indiscutível. Então, é algo assim, ó, você vai ouvir histórias de pessoas que começaram a fumar lá com 10, 12 anos de idade, fumaram até os 90 e não teve problema nenhum de pulmão. E você vai ouvir histórias também de pessoas que estavam tudo bem, perdeu um filho, apareceu um câncer em 6 meses. Basicamente é o quê? Qual que é a variável aqui? É o seu pensamento. Se o seu pensamento está associado a alguma coisa ruim, angustiante, esse é o limão que vai operar na sua vida. E vai operar o tempo inteiro. E isso daí vai ter um impacto muito negativo, a ponto de gerar um problema tão grave como uma doença crônica, assim. Eu acho que isso tem relação com uma das minhas perguntas, que é a homeostasia e a psicologia, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu sou assim, um curioso nesse terreno, eu gosto muito de estudar várias frentes diferentes, né? E é algo que, assim, ó, não tem como você separar, então, corpo de mente. Tudo caminha junto, funciona. A gente separa... Somos um sistema integrado, né? Separa meio que... Não tem como tratar uma separa de maneira didática. Mas, na realidade, tudo opera da mesma forma. Que é o que eu gosto de falar assim, ó. Se você cuidar do seu intestino, se você cuidar da saúde do seu corpo, sua mente vai funcionar melhor? Vai. Isso é indiscutível. É mais ou menos assim, você tem uma boa alimentação, você vai fornecer lá triglicéridos de cadeia média, seu sistema nervoso central gosta disso, ele vai produzir energia de uma maneira mais efetiva, seu raciocínio vai ficar melhor. É isso, de maneira bem direta. Só que na prática também, você tem que lembrar que o quê? Você pode ter a melhor alimentação do mundo, né? Se dedicar, fazer atividade física e tudo mais. Só que se você tem uma saúde da mente, que o tempo inteiro você está assim, ó, com medo das coisas, o tempo inteiro você está com uma ansiedade que te domina, você não consegue olhar para frente, você não consegue olhar para trás, o passado te consome, você se julga o tempo inteiro, você está ansioso com medo do que pode acontecer, você tem uma relação com o tempo péssima, é impossível você conseguir ter saúde. Eu falo que para você ter saúde, a vantagem de ser algo multifatorial é que você não precisa ser muito bom em nada, mas você tem que ter uma visão de tudo. Então, sempre vai ser melhor você fazer um pouco de tudo do que você tentar focar em uma coisa só e fazer só aquilo, que isso não vai ser suficiente. Perfeito. E entra também um pouco do que eu ia perguntar, que eu também tinha uma pergunta, a questão da fé. Essa nossa parte, porque vem muito do pensamento. Eu estava lendo que um estudo que fizeram, né, com um grupo de pessoas que recebia oração dos parentes, eram pessoas que iam lá e oravam para os parentes que estavam internados, e pessoas que não acreditavam em nada e que não recebiam essas orações. E o grupo que recebeu as orações dos parentes e recebia e tinha a fé, tinha uma taxa de cura, né, e de alta hospitalar, eu acho que era de 30%, era uma porcentagem assim alta, não sei exatamente, mas era uma porcentagem alta ao grupo que não tinha fé. Né? E a gente ainda vê alguns médicos que separam, né? Que querem separar os dois e que não acreditam de jeito nenhum e nem estimulam isso, né? Que partem direto ali em medicação, aquela coisa ferrenha e tal. E aí eu ia perguntar isso, mas já respondemos mais ou menos, né? Da força do pensamento. E o que você acha, né, doutor, da fé mesmo? A fé cura. Espiritualidade, cura, na verdade, né? Não religião, né? Mas acho que muitos médicos já mudaram essa visão, né? Já viram o quão é importante você ter a espiritualidade, necessariamente, mas não uma religião específica, né? Mas a importância da espiritualidade. A fé em algo, assim. Fé em algo existe, assim, poderia passar horas aqui falando só de estudos que já existem sobre esse ponto de vista de avaliação da fé, enfim, do quanto isso impacta. Todos eles mostram o quê? Impacto positivo. Então, se eu quero olhar com um ponto de vista bem científico, não tenho o que questionar. Impacta de uma maneira bem direta. E aqui eu posso falar também, né? É algo que, assim, ó, ao longo da minha vida, o início da minha vida, eu trabalhei muito com pacientes críticos, tal, até porque minha primeira residência ela foi com uma das especialidades que tem mais cuidado com o paciente crítico, traumas e tudo mais, que foi cirurgia geral. Então, é algo que é muito marcante. O que eu percebi ao longo desse tempo? Você consegue observar na prática que as pessoas que têm fé... E aqui, eu não estou nem... É bem o que você falou, não estou entrando em nenhum conceito de religião. Não é religião, religioso. Porque eu olho muito a fé, aquele olhar que, assim, ó, existe algo maior que eu acredito que eu vou conseguir, que eu vou melhorar, ou algo nesse sentido. Isso tem um poder muito grande.
Porque é como se fosse assim, ó, agora você começou a acreditar de verdade que você pode melhorar, que você pode atingir seu objetivo e assim por diante. E isso é o que é mais forte, é o seu pensamento. Da mesma forma que aquele pensamento consegue gerar uma doença crônica gravíssima ao longo de alguns meses, esse mesmo pensamento, se você coloca ele para operar agora de um ponto de vista positivo, vai ser algo que vai gerar um impacto enorme na sua saúde, na sua vida, nos seus relacionamentos. Então, sem dúvida nenhuma, para mim, assim, dentro desse conjunto que eu falo sobre saúde da mente, fé, ali, a espiritualidade em si, é algo essencial. É você mudar, né? Também o fato de você acreditar, a gente vê pacientes com câncer, por exemplo, que conseguem muitas vezes a cura de uma forma, tem até um tendo essa documentário fé, de nessa Deepak Chopra. mudança, tendo essa mudança total, né? Do mindset. Se você vê, você pode encurtar muito a sua vida se você está com uma doença, você pode encurtar muito o seu prazo, o seu tempo. Se você perde essa fé, a fé é super importante. É verdade. E fibromialgia, o que você pensa sobre isso? Esse é o grande exemplo de algo que está acontecendo no seu corpo que tem um impacto enorme do ponto de vista de saúde da mente, né? A manifestação. Porque a pessoa vai ter, assim... Dores, né? Muito. Em tudo, né? Muito. Vai doer o corpo todo, vai doer do fio E não vai do cabelo. sair nenhuma ressonância, nenhum exame de imagem, esse é o problema. Isso é super complicado, porque a pessoa realmente sente a dor. É aquele negócio que, assim, ó, se você fez um exame e o exame não encontrou nada, não significa que você não tem nada. A história natural das doenças, existem várias vertentes que falam sobre isso, né? Para quando ela chega no anatômico, que você faz um exame de imagem ali, faz uma ressonância, igual você falou aí, você encontra alguma coisa, é o último estágio. Então, a fibromialgia, muitas vezes, ela opera nesses estágios pré-surgir alguma coisa anatômica. E, sem dúvida, quando a pessoa fala ali que tem dor no corpo todo, tá doendo mesmo. Sabe? Porque às vezes as pessoas falam assim, não está sentindo dor, não tem nada. É mimimi. Exato. Né? Coisa da sua cabeça. E é algo extremamente impactante. E um desses 5 pilares, para mim, assim, é uma coisa indiscutível. O que mais tem um impacto enorme é a saúde da mente. Todas as pessoas que têm fibromialgia, você tem que começar a olhar para esse pilar da mente e encontrar onde estão as fragilidades para começar a lidar com isso. Óbvio, e que essas dores estão manifestando. Uma né? dor emocional, né? Como eu disse, tudo é multifatorial. Então, você vai ter que corrigir itens ali da alimentação, da suplementação, do sono, atividade física. Vai. Mas o peso, né, da saúde da mente aqui, ele é enorme. Assim, todo mundo que tem sabe disso. Gente, vocês estão ouvindo? Vocês têm que dar orgulho para Nutri, orgulho para o médico e orgulho para a psi. Procurem a terapia, né? Todo podcast, a maioria dos nossos convidados reforçam a importância, né? Veio aí a pandemia para explicar cada vez maior, com certeza, né, no concreto, a importância da gente cuidar da saúde da mente, do corpo, do todo, né? Mente, corpo e espírito. Né? Essa tríade aí é super importante. A mente fortalece o nosso sistema todo, né? O nosso sistema nervoso, sistema imunológico. Sistema imunológico, né? Fica tudo mais forte, né? Quando a gente está bem. A gente até realmente supera, enfrenta a doença muito melhor, né? É um trabalho em conjunto mesmo, né? Por exemplo, tem alimentos que deixam as pessoas mais ansiosas, né? Tem, por exemplo, quem tem ansiedade, tem alguns alimentos que deve evitar, não tem isso? Essa até é a pergunta, assim, minha pergunta base, eu sempre trago uma, assim, que eu falo assim, essa eu tenho que fazer. Então faça. E a minha pergunta foi essa, justamente a gente sabe, a gente estava até conversando isso com o Thiago, que o Brasil é um país com alta taxa de depressão e ansiedade, né? Somos um povo ansioso, depressivo, e a pandemia piorou isso muito mais, a gente vem aí com várias questões, teve gente que perdeu o emprego, gente que foi muito impactada financeiramente nisso. Então, a minha pergunta era essa, olha, se você fosse assim, montar uma rápida lista de supermercado para melhorar a ansiedade e depressão, mas assim, com alimentos de baixo custo, né? Alimentos que a maioria das pessoas pode colocar no carrinho. A gente sabe que a alimentação sem glúten, uma alimentação especial, ainda é muito caro aqui, né? Não é todo mundo que tem acesso. Então, eu queria perguntar isso, doutor. A gente podendo fazer uma listinha de supermercado que combatesse um pouco essa ansiedade e essa depressão, o que você colocaria nessa listinha? Uma das coisas principais, assim, do ponto de vista até, se eu olhar aqui vamos pegar a depressão, né? Vamos citar um exemplo. Todo medicamento que as pessoas usam para depressão, que a grande maioria, toda é uma palavra muito forte, mas a grande maioria é o quê? É um medicamento que ele tenta aumentar a serotonina do corpo. São inibidores da recaptação de serotonina.
É uma forma química de aumentar a serotonina. Então, está faltando serotonina nessa pessoa. O que significa isso? Qual que é um dos lugares ali que tem maior impacto do ponto de vista de produção de serotonina no corpo? Intestino. Então, aqui já tem um ponto assim. Se uma pessoa tem um problema desse, eu tenho que cuidar muito bem do intestino. E cuidar muito bem do intestino, muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, tem que usar tal probiótico, tem que usar isso, aquilo, tal suplemento. Fibra, né? Pensa simples, entendeu? Você não começa a construir um prédio da cobertura pro alicerce. Você começa do alicerce para a cobertura. Vamos pensar simples. O que você tem que fazer antes de usar qualquer suplemento ou algo nesse sentido? Você tem que pensar no que você come. O que determina um bom intestino é a microbiota, são as bactérias que estão lá dentro. São bactérias boas ou bactérias ruins? E se eu olho com esse ponto de vista, na prática significa assim, eu tenho que dar comida para as bactérias boas e tirar comida das bactérias ruins. O que é comida para as bactérias boas? Fibras em geral. Onde que tem fibras em geral? Pula a parte lá do supermercado das prateleiras e vai para o hortifruti. Né? Legumes em geral, abobrinha, chuchu, berinjela, todos os legumes, folhas em geral, tudo isso é comida para bactéria boa, vai crescer bactéria boa. E eu tenho que tirar comida das bactérias ruins. O que é comida das bactérias ruins? Açúcar refinado, farinha de trigo, processados em geral, industrializados em geral. Em resumo, você quer melhorar a sua saúde da mente, você tem que melhorar seu intestino. Na prática, para você conseguir isso, entra no supermercado, pula as prateleiras e vai para para tudo que vem da raiz, né, Dota? Você sabe que eu fiz uma limpeza intestinal num tratamento de 21 dias, aí você tinha que comer só frutas, verduras específicas, algumas específicas, legumes, ovo, tirou carne, e aí tem aquela tabela, né, das fezes, número 1, número 2, número 3, que é o que mostra se a sua fezes está com saúde ou não, isso. Né? Super interessante. E a minha era péssima. Com esse tratamento de 21 dias, nossa, foi perfeito, porque tirou carne, fez essa alimentação que você orientou, e aí ficou maravilhoso, mas hoje, esse problema do intestino preso, por exemplo, eu uso bastante o psyllium. Eu adorei essa questão do psyllium. Dr. Takassi, mais uma perguntinha. Existe algum adoçante bom? Existe. Aqui no Brasil, o principal, né, que é um acesso ali que é legal assim, para a gente, é a stevia. Se você conseguir stevia pura, olha. é o melhor adoçante. Melhora o microbioma da boca, melhora o tubo gastrointestinal e, óbvio, ele é um adoçante natural. Existe a planta, né, a plantinha lá de stevia, e isso vai trazer um impacto enorme. A gente vai ter que trazer o doutor aqui de novo. Não tem condição. Muita coisa. É muito assunto. Nosso tempo passou que eu nem vi. Nem vi. O Ale tá fazendo assim pra gente. Meu Deus, socorro. E a gente, sai pra lá, deixa eu falar aqui. Me esquece, porque é muita coisa. Tem muita coisa, doutor Takassi. Gente, olha, doutor Guilherme Takassi, tá aí no Instagram. Para vocês, conta para eles aqui as suas redes, onde que as pessoas podem te seguir. A gente vai deixar todos os links, mas pode falar, doutor. Fala aqui para o pessoal que está ouvindo no Spotify, né? Não está de repente vendo no nosso canal no YouTube. Conta aqui onde as pessoas podem saber mais, pegar mais informações sobre a sua forma de ver a medicina, corpo, mente. A gente não falou da higiene de sono, tem tanta coisa para falar. Tem, mas a gente faz o segundo. Mas é os 5 pilares lá que ele falou, gente, isso é fundamental. Mas conta aqui quais são suas redes. Todas as minhas mídias, elas estão como Dr. Takassi. Dr. Takassi. E estão em todos os lugares mesmo. Então, Instagram, o podcast, que é o Sabiamente, que também está como Dr. Takassi. Eu sigo. O canal. Então, tem um canal que tem os vídeos que eu acabo aprofundando, o Twitter, que é a base até mesmo dos conteúdos que eu faço. Então, todos os lugares aí, Dr. Takassi. Perfeito. Vou fazer aquele bate-volta, perguntinha rapidinho. Responde a primeira coisa que vier na sua mente, tá bom? Sua maior realização? Ser médico. Perfeito. Uma frase sua preferida? Felicidade é sobre o que eu tenho, não sobre o que eu busco. Perfeito. Um medo? Um medo? Perder as pessoas que eu amo. E um sonho ainda não realizado? Um sonho não realizado? Conhecer o Japão. Olha só, e você tem a questão oriental, né? Perfeito, muitíssimo obrigada. Nosso grito de glória. Nosso grito de glória. Tá bom, Takassi, daqui a sua mão pra gente. Ó, mão pra Bruna, dá essa outra mão aqui pra mim. Pronto, vamos. Vamos lá.
Vamos lá, 1, 2, 3. Atualiza o universo! Doutor Takassi, muito obrigada por suas informações aí, super importantes sobre esse bate-papo leve. Obrigado, Estúdios delícia. Voz também, por estar recebendo a gente aqui, todos os nossos parceiros, a Noasis, a Lua, a Fábio Garage, o próprio Amigos de Luz, né? Todo mundo, o Grupo Editorial Pensamento. Gente, muito obrigada por isso. Vamos fazer a parte 2, tá? Vamos. Com Obrigado, certeza, pessoal. vai precisar. Gratidão. Obrigada, viu? Eu que agradeço.